Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: A Videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus, João 15, 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre. É o fundamento divino de todas as verdades da vida. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus continue a nos envolver. Nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 7º, nas questões 392 a 394. Esquecimento do passado. Interessante esse tema, porque é um questionamento muito grande das pessoas, não é? Vamos ler a pergunta 392, em Livro dos Espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem, resposta dos benfeitores espirituais, dos orientadores que ajudaram Kardec. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si, isto é, ele pode desenvolver mais o seu livre-arbítrio, não é? Então, a 393 diz assim, a pergunta. Kardec pergunta aos orientadores espirituais: como pode o homem
ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra. É porque são os questionamentos. A pessoa sempre questiona. Ué, como é que eu estou pagando isso, resgatando isso? Eu não me lembro de nada. Eu não lembro de nada. Tem gente que fala assim, não é? Como pode aproveitar da experiência da existência que caíram no esquecimento? Então, de repente, na existência passada ele teve grandes progressos, mas não lembra de nada. Será? Vamos ver depois. Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Será? Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? É a pergunta de Kardec. Meus queridos amados irmãos, a sabedoria divina determinou que o encarnado perdesse a lembrança das vidas passadas. Quando o espírito retorna à vida espiritual por ocasião da morte, toda a sua vida passada desenrola-se diante dele, os fatos marcantes, claro, como num filme. Como que ele chegasse na espiritualidade e dissesse para ele, vamos assistir um filme. E é a vida dele. Passa o tempo, ele fica na espiritualidade, analisando os fatos, não é? Nem todos, não é regra geral. Próximo a reencarnar, ele busca, então, uma existência em que possa reparar os seus equívocos passados. Ele pede aos mentores, eu quero voltar naquela mesma situação, com aquelas mesmas pessoas, porque eu preciso resgatar o que eu fiz de errado. Às vezes, os mentores sabem que o espírito não está preparado, mas ele insiste em ir. E é permitido. Pede aos benfeitores espirituais, então, que o ajudem nas lutas que terá que enfrentar, claro, e ao seu anjo guardião, o seu amigo, para guiá-lo, orientá-lo. Já encarnado o espírito, nos movimentos da vida, recebe intuições, que na verdade é a voz da consciência, advertindo-o para não cair em tentação. Entendemos então que a lembrança do passado é a consciência dele. Por um tempo ou outro, de repente ele recebe aquela intuição para não cair em tentação. Imaginemos o esposo de hoje ver na sua companheira a mulher que o traiu e fez com que perdesse bens que possuía. Bendito esquecimento, gente. Bendito esquecimento. Imaginemos a noiva de hoje ver em sua irmã, a prima de ontem que lhe tomou o noivo. Estão no lar, em família, naquele almoço de família, e de repente ela olha para aquela prima, para aquela irmã, e ela tem aquele insight, vamos dizer, a prima de ontem que lhe tomou o noivo. Imagine. Bendito esquecimento. Não é? Vamos analisar isso. Então,
Obedecendo aos imperativos da reconciliação, inimigos ferrenhos se reencontram no lar, ligados pelos laços consanguíneos e pela convivência. A animosidade deverá ser superada. Bendito esquecimento. Por isso é que nós, por vezes, vivenciamos ou passamos ou sabemos de reencontros nos lares, onde existem muitos conflitos, muito desamor. É para alimentar aquele desamor? Não. É pela fraternidade, pela convivência, é que a animosidade deverá ser superada. Meus queridos, são muitos os reencontros, muitos mesmo, principalmente no lar, onde desafetos são chamados a se harmonizarem. Muitos. É a misericórdia do esquecimento, para a abençoada oportunidade do recomeço. Vamos recomeçar tudo. Esquece. Passa um apagador. Assim deve ser. A 394, Kardec pergunta, são perguntas grandes em O Livro dos Espíritos. Depois vocês peguem O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todas as necessidades, então, esses mundos adiantados, mais adiantados que a Terra, não estão sujeitos a necessidades físicas e enfermidades. Os homens compreendem que são mais felizes que nós? Os habitantes desses mundos adiantados compreendem? A felicidade, em geral, é relativa. Sentimos-la por comparação com um estado menos feliz, certo? Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição, os homens que habitam devem ter, a seu modo, razões para se aborrecer. Então, há mundos que acontece isso. Nos mundos superiores, evoluídos, cujos habitantes possuem uma lembrança clara das existências anteriores. O mundo superior é outra coisa, meus amigos. Não sentem as necessidades materiais que sentimos aqui na Terra. E até acham graça do período em que se preocupavam com o que vestir, com o que comer, com o lazer. Outros mundos também existem em melhores condições que a Terra, sim. Não se recordam de estados anteriores, mas ainda sentem desgostos. Ainda sentem. Nem sempre podemos ter revelações sobre nossas existências anteriores. Nem sempre. De repente, você pede para saber quem é aquele marido, companheiro violento, agressivo. Não é bom a lembrança? Não é bendita essa lembrança? As pessoas, a mulher chega para a conversa fraterna e diz: eu não sei o que ele vê em mim. Eu sou uma ótima dona de casa, sou uma boa mãe, faço isso, faço aquilo, procuro agradar. E ele só me trata com agressividade, com grosseria. Será que eu posso saber o que foi que eu fiz?
bendito esquecimento, isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Como nós já dissemos antes, é tratar de transformar a animosidade em um amor fraterno. É isso. É difícil? Muito. Mas é desafios. Nós todas temos desafios, não é? Nós todos, seja numa área, seja em outra, porque nós vivemos num planeta de expiações e provas. Uns têm os desafios da parte financeira, o outro da parte moral, o outro da convivência. São desafios que temos. E qual é o objetivo? Superar os desafios. Então, nem sempre podemos ter revelações sobre nossas existências, embora alguns sabem o que foram. Pessoas sabem o que foram e o que faziam. Pelas aptidões, pelos gostos, pelas tendências instintivas que apresentam, a pessoa só fazer uma análise sobre si que vai saber o que foi, qual foi o seu escorregão em vida passada. Foi muito vaidosa? Foi muito conflituosa? E as aptidões? Dá para aquilo, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso. Eu tenho facilidade, nunca aprendi, mas tenho facilidade. Então, a pessoa em si, ela pode fazer uma análise. Meus queridos, a encarnação mais importante é a atual. É a atual. É nela que passamos o apagador no quadro dos equívocos do passado e pintamos com novas cores as resoluções do hoje. Porque vícios vencidos, virtudes adquiridas, desenharão um futuro pleno de esperanças. Então, é o hoje, é o agora, que nós, aprendizes do Espiritismo, precisamos colocar em prática. Então, bendito o esquecimento. Eu sugiro que peguem o livro dos Espíritos e leiam essas 3 perguntas, muito interessantes, porque as perguntas são longas e as respostas também são bem longas. E o tempo é pequeno. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos ter muita paz em nossos lares, sempre orientadas pelos nossos anjos guardiães, pela falange querida de Francisco de Assis, para saber nos conduzir nesse mundo de Deus. Recebam um grande abraço.